audiência pública na Assembleia retomou a discussão sobre um assunto que envolve a luta pela preservação da memória de um local marcado pela dor e segregação. O apelo para o tombamento definitivo, a restauração e a preservação do Hospital Colônia Pedro Fontes, em Cariacica. A área pertence ao governo do estado e desde 2008 se encontra em processo de tombamento provisório. Em 2024, com a doação para o município de Cariacica, o local começou a sofrer intervenções. Nesse momento, a gente tem uma situação de depredamento dos equipamentos, dos prédios que estão lá ainda. Nós temos a tentativa do município de fazer remoção administrativa dos moradores daquela área e ainda de tentar destinar aquele espaço para um polo empresarial. Tudo isso à revelia da lei de tombamento provisório, que fala que, nesse caso, não poderiam ter intervenções que não forem aquelas que tivessem consultado o Conselho Estadual de Cultura. Em 1937, 2 anos após o início das internações à força de pessoas com hanseníase, também conhecida como lepra, foi criada a colônia de Itanhenga. Além do hospital, outras construções fazem parte do complexo, como o educandário Alzira Bley, o cemitério e a capela. A polícia sanitária era encarregada de afastar os doentes do convívio social, o que gerou separações de mães e filhos. Essa situação foi vivida por Heraldo José Pereira, hoje participante do MORHAN, Movimento Nacional de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Primeiro, a minha família toda, meu pai, minha mãe, meus avós maternos foram internados compulsoriamente desde a sua fundação na colônia Pedro Fontes. Lá meus pais se casaram e tiveram 8 filhos. Com o passar do tempo, a gente percebeu que o governo do estado, ele negligenciou não só a nossa criação, a nossa institucionalização dentro do preventório, mas principalmente o espaço físico, a história da hanseníase. Outros participantes do debate tiveram avós e tios abrigados na colônia, como o ex-prefeito de Colatina, que se tornou um ativista da causa pela preservação da memória daquele período de encarceramento de pessoas. Bem, eu tive o meu avô e 2 tios que foram internos lá na década de 40. 2 anos depois, o meu avô foi curado e saiu, e voltou para a família. E os outros 2 tios avós, viveram a vida toda lá na colônia, lá eles casaram, e lá eles morreram, eles estão enterrados lá no cemitério do hospital. E eu, desde criança, minha mãe sempre me trazia para visitá-los, porque a gente tinha uma afinidade, uma afetividade muito grande com esses tios. Então, durante minha vida toda, eu visitei o Pedro Fontes. O arquiteto Genildo Coelho, da Câmara de Patrimônio do Conselho Estadual de Cultura, avalia que finalizar o tombamento pleiteado não é difícil, mas é preciso pensar além dessa conquista. Efetivar o processo de tombamento não é complexo, né? Depende de um estudo detalhado para definir qual a perimetral desse tombamento, que edificações vão ser tombadas, né? Mas mais importante até do que tombar é a gente definir que uso vai ter, qual a utilidade que o Pedro Fontes tem, que a colônia tem, para a preservação da memória da sociedade capixaba e brasileira. A subsecretária de Cultura informou o tipo de apoio que o Estado pode oferecer ao município a fim de preservar o local. A gente pode dar suporte, dar o apoio com as nossas equipes para poder efetivar o tombamento e propor políticas que vão ajudar a financiar essa preservação, dar novos usos e preservar essa memória. A gente tem uma linha de fomento hoje que está em aberto, que é o Fundo a Fundo Patrimônio, que é uma linha que tem 40 milhões de reais disponíveis para que os municípios possam captar e trazer projetos para a preservação de patrimônio. Então, a gente já está em diálogo com o município de Cariacica para que comece a restaurar aqueles espaços que estão ali nessa localidade do antigo Hospital Pedro Fontes. No final, diante dos problemas levantados, a deputada Irine Lopes falou sobre os encaminhamentos que serão dados para a questão. E já havíamos constatado da ilegalidade da doação. Então, assim, o encaminhamento inicial que permitirá os demais encaminhamentos
será a solicitação de suspensão imediata dos efeitos da doação. É um requerimento à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando todos os prontuários dos internos e das internas dos 3 hospitais asilares do Poder Público Estadual.